Washington, 25 de abril de 2026, um sábado. À primeira vista, parece só mais uma noite de gala na capital do poder, sabe? Mas o que estava prestes a acontecer ali, debaixo daquelas luzes, ia expor as rachaduras profundas de um império. O cenário é o seguinte: o jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca. Tenta imaginar o poder concentrado num lugar só. Mais de 2.000 pessoas da elite da política e da imprensa. Todo mundo junto num salão subterrâneo. E bem no centro de tudo, na mesa principal, está o presidente Donald Trump. Era a primeira vez dele no evento nesse segundo mandato. E mais importante, ele era o primeiro presidente a participar enquanto o país estava oficialmente em guerra. Nesse caso, uma guerra bem tensa contra o Irã. E então, um barulho. O próprio Trump, um tempo depois, descreveu a primeira impressão que teve com essas palavras que a gente está vendo. Algo que não devia acontecer. Um som estranho que quebrou todo o protocolo daquele evento, que é super tradicional em Washington. Só que a realidade era infinitamente mais chocante. Não eram pratos, eram tiros. De 5 a 8 disparos, secos, rápidos. O cheiro de pólvora começou a subir e aquela noite de gala virou, num piscar de olhos, uma cena de puro caos e medo. O que veio em seguida foi o caos absoluto. Os agentes do serviço secreto viraram um escudo humano, tirando o presidente dali correndo. Ele até deu uma tropeçada que foi filmada por um monte de celulares. Lá embaixo, debaixo das mesas, não tinha mais republicano ou democrata. Eram só pessoas tentando se salvar. O cheiro de pólvora no ar e os gritos de alerta confirmaram o que parecia impossível. Tava rolando um tiroteio no coração do poder americano. Mas aqui tá o ponto crucial. Esse tiroteio no Hotel Hilton não foi um raio em céu azul, sabe? Foi o ponto final de um padrão muito perturbador. Uma onda de violência que vinha crescendo ali, debaixo dos panos, há meses. 5. Esse foi o número que ficou no ar na coletiva de imprensa naquela noite, mesmo sem ninguém dizer em voz alta. A quinta tentativa conhecida de tirar a vida de Donald Trump em só 18 meses. 5. Olha só essa linha do tempo. O padrão é claro e bem assustador. Começou com um plano quase bizarro envolvendo uma empilhadeira. Depois, a coisa escalou para um atirador que realmente acertou ele de raspão na Pensilvânia. Em seguida, um homem armado escondido por horas num campo de golfe. E por aí vai. 5 atentados em 18 meses. Isso não é coincidência. É sintoma de algo muito, muito mais profundo. E para a gente entender esse sintoma, a gente precisa olhar para dentro. A violência política raramente é só sobre o alvo, né? É sobre o ambiente que cria ela. E o ambiente nos Estados Unidos estava e ainda está completamente fraturado. A resposta oficial foi rápida. O atirador era um lobo solitário. Mas esse termo pode enganar. Mesmo que ele tenha agido sozinho, as motivações dele nasceram de um sentimento coletivo. Ele é o resultado de um ambiente onde as pessoas se sentem tão desconectadas, tão frustradas com a política, que decidem que a única saída é a violência. E é esse abismo que alimenta a violência. A polarização nos Estados Unidos chegou num nível tóxico. Oponentes políticos não são mais vistos como adversários para debater, mas como inimigos que precisam ser eliminados a qualquer custo. E quando a conversa se torna impossível, quando o diálogo morre de vez, um vácuo perigoso se abre. E para alguns, a violência começa a parecer a única linguagem que sobrou. E essa citação aqui resume tudo. O atirador, um cara com mestrado em ciência da computação, que era descrito como brilhante e quieto, sem um manifesto claro, ele representa exatamente isso. O momento em que as tensões da sociedade não conseguem mais ser resolvidas com política e, por isso, explodem em violência. Agora, vamos ampliar o foco. Porque essas fraturas internas nos Estados Unidos não estavam acontecendo isoladas, no vácuo. Elas eram, na verdade, o reflexo de um império sob uma pressão externa gigantesca, lutando para manter o seu lugar no mundo. Na época do ataque, os Estados Unidos estavam numa guerra com o Irã. E como resposta, Teherã fechou o Estreito de Hormuz, que é uma artéria vital por onde passa boa parte do petróleo do mundo. O resultado foi imediato. O preço do barril disparou. Isso não só ameaçava uma crise econômica global, mas mostrava uma verdade dura. Nem o poder militar americano conseguia mais garantir, sozinho, a estabilidade das rotas comerciais mais importantes do planeta.
Era a tempestade perfeita, a pressão vinha de todo lado. Enquanto os militares estavam atolados numa guerra caríssima no Irã, os diplomatas viam a OTAN, a maior aliança militar da história, se despedaçar. Internamente, o próprio Pentágono estava rachado, com generais pedindo demissão em protesto. E para fechar a conta, a base do poder econômico americano, o dólar, estava sendo desafiado por um bloco cada vez maior de nações. E isso aqui revela uma vulnerabilidade estratégica que muita gente ignora. A guerra do século XXI não é só sobre mísseis e soldados. Ela acontece nas cadeias de suprimentos. Pega o galho, por exemplo, um metal essencial para os semicondutores que movem nosso mundo. A China controla 99% da produção. Enquanto Washington contava seus porta-aviões, Pequim, quietinha, assumiu o controle dos ingredientes vitais da economia digital. Tudo isso, a polarização interna, a violência política, a pressão de fora, nos leva a uma pergunta fundamental sobre a natureza do poder no mundo de hoje. Tem um princípio na geopolítica que se aplica perfeitamente a esse momento. Quando o centro do poder global está distraído, ocupado com as próprias crises, a periferia se sente livre para agir. Outros países, de Madrid a Moscou, de Pequim a Brasília, olham para essa fraqueza no centro e começam a traçar seus próprios caminhos, a seguir suas próprias regras. E assim, a pergunta que ficou no ar, junto com o cheiro de pólvora naquele porão do Hilton, é muito maior do que um simples atentado. Aquele ataque não foi só uma falha de segurança, foi um símbolo muito poderoso. Um símbolo de que a ordem mundial garantida por Washington estava se desfazendo, tanto em casa quanto lá fora. O que nos deixa com a questão final. Se o Império não consegue mais proteger seus próprios jantares, quem ou o que vai proteger a ordem mundial que virá a seguir?